Bom dia a todos. Gostaria primeiro de parabenizá-los pela iniciativa de participar deste evento, né? Hoje o nosso painel contará com a participação dos conselheiros Efigênio Freitas e Rodrigo Riston. Apenas para lembrar aqui, a gente vai ter a sustentação das pelo fisco da equipe 201, no caso aqui pela Júlia Trindade, e pelos contribuintes, a gente tem aqui a sustentação da Jaqueline e da Samara. Cada equipe terá o tempo regulamentar de 20 minutos para sustentação oral. A gente, caso tenha alguma falha técnica, a gente vai esperar no máximo 5 minutos. Ultrapassados os 5 minutos, a gente vai voltar com o cronômetro. E aí há duas opções: ou a companheira de equipe pode retomar a sustentação, ou, caso possível, mandar um substituto para fazer. Então, eu acredito que essas são as principais regras. Os conselheiros que vão estar aqui avaliando podem fazer quantas perguntas se façam necessárias, tentem só manter um equilíbrio de perguntas entre a equipe do fisco e do contribuinte, para não ter nenhuma diferença ou nenhum sentimento de desequilíbrio na avaliação. E a gente tenta ressalvar os últimos 5 minutos para que eles terminem as suas sustentações. Então, tentar evitar questionamentos nesses últimos 5 minutos é, por óbvio, que isso é só uma sugestão, vocês podem ficar à vontade. Feitos esses comentários, então, agradecendo novamente os professores Efigênio e Rafael pela participação, eu gostaria de pedir aos membros da equipe dos contribuintes que iniciem a sua sustentação oral pelo prazo regulamentar máximo de 20 minutos. Peço também que se apresentem nome completo para que a gente possa preencher aqui o relatório de avaliação. Com isso, só para a gente saber quem vai começar a sustentação das duas. Eu começo, Samara Morim. Então, Samara, estou começando aqui o cronômetro para a equipe dos contribuintes por 20 minutos. O prazo começa agora. Cumprimentos excelentíssimos conselheiros, assim como a representante fazendária e todos os demais. Meu nome é Samara Morim e, na qualidade de representante da Infracom, juntamente com a doutora Jaqueline Alves, venho a esse tribunal demonstrar a nulidade e improcedência do auto de infração lavrado em face da Infracom. Ilustres conselheiros, sente-se a controvérsia aqui acerca da dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ da CSLL das parcelas pagas no âmbito do acordo de leniência, celebrado entre a Infracom e o Ministério Público Federal, visando mitigar os danos causados pelas sanções impostas durante as investigações iniciadas pelo Ministério Público Federal ainda em 2022. Como bem sabemos, excelências, as investigações não lograram demonstrar a culpabilidade do Infracom. O que se tem, na realidade, é a Infracom sendo surpreendida pelas indicações do Ministério Público Federal que apontaram que seus funcionários estariam se valendo de suas posições hierárquicas para beneficiar agentes públicos e obter vantagens e licitações. Do mesmo modo, a Infracom foi surpreendida pelas sanções totalmente arbitrárias impostas. Isso porque o Decreto 11.129 de 2022 é categórico ao afirmar que as sanções só poderiam ser impostas após a entrega do relatório do processo administrativo de responsabilização, nos termos do artigo 11, combinado com o artigo 38 do decreto referido. Só desculpa Assim, excelência, interrompê-la, se eu puder interrompê-la só para um esclarecimento, porque a nobre patrona falou duas vezes em que a sua representada foi surpreendida, mas no caso a gente está falando de um acordo de leniência que foi assinado pela sua representada, certo? Então, só para entender qual foi a surpresa, se esse acordo de leniência demandou a concordância expressa da representada. obrigada pela pergunta, excelência. A surpresa foi em relação às sanções,
pois conforme o Decreto 11.129, essas sanções teriam que respeitar o processo administrativo legal, ou seja, era necessário, primeiro, que após as investigações pedisse essa instauração do processo administrativo de responsabilização apto para apurar a responsabilidade objetiva, e só após a conclusão do processo administrativo de responsabilização, essas sanções poderiam ser impostas em Infracom. Portanto, a surpresa está aqui. E aí, foi nesse ponto que a Infracom tentou judicialmente reverter essas sanções para que voltasse a operar. Não conseguindo, ela optou pela colaboração no acordo de leniência, que é onde foram pagas as parcelas controversas. O acordo de leniência, nós representantes do Infracom, reconhecemos que ele é instrumento legal e legítimo disposto na Lei 12.846, apto a reparar danos e a apurar irregularidades. Então, foi com base nisso que a Infracom buscou celebrar o acordo de leniência, e em troca das suspensões dessas sanções, Excelência, como a de contratar com o poder público e obter benefícios fiscais, ela concordou em cumprir com diversas obrigações, entre elas as parcelas aqui controvertidas. São elas: parcela A, restituição de lucro; parcela B, compensação de danos; e parcela C, multa punitiva. Em relação à multa punitiva, Excelência, eu destaco de antemão que a Infracom não deduziu essa parcela da base de cálculo, eis que ela entende que existe vedação expressa em relação a multas na legislação. No entanto, as parcelas A e B são ressarcitórias e compensatórias, e assim o sendo, elas são dedutíveis. Afirmo isso, excelências, não só porque o acordo de leniência assim as divide, mas porque temos a nosso favor o Decreto 11.129 de 2022, que no seu artigo 37, parágrafo 3º, determina expressamente que essas parcelas devem ser classificadas como ressarcitórias para os fins contábeis e orçamentários de destinação a ente público. Não bastasse isso, excelências, temos ainda a Instrução Normativa 02 de 2018 da CGU, que também é categórica em afirmar que, no que se refere ao ressarcimento aos entes lesados, essas parcelas devem ser divididas em duas rubricas. A primeira rubrica é a de sanção, que é a parcela C, multa punitiva cobrada. Já a segunda rubrica, excelências, é a de ressarcimento, que são as parcelas A e B, que foram deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Portanto, excelências, não prospera a argumentação de que essas parcelas seriam parcelas seriam parcelas de natureza sancionatórias. Até porque, excelências, caso assim não fosse, por que que o acordo de leniência se deu ao trabalho de dividir essas parcelas? Se fossem todas multas, era necessário apenas uma grande parcela de 300 milhões, e não parcelas divididas em 200 milhões, 50 milhões e 50 milhões novamente. Também, Doutora, excelências, não prospera a argumentação de que essas doutora, parcelas decorreriam de lícito. Isso porque o É, acordo de leniência por é favor, claro ao afirmar. com esse doutora, só processo. um questionamento. É, com relação à divisão das multas, eu só queria que a senhora me esclarecesse o seguinte: a senhora entende que o fato de o acordo de leniência ele dividir em parcela que é ressarcimento e parcela que é multa, isso é suficiente para poder definir a natureza jurídica do valor? Ou seja, o acordo de leniência falou que é multa ou é ressarcimento. Se por acaso ele invertesse, colocasse o valor maior, a senhora entende que ele tem essa natureza de definir o que vai ser aplicado na esfera tributária? Obrigada pela pergunta, Excelência. O acordo de leniência isoladamente não tem essa capacidade de definir, mas como foi mencionado aqui, o acordo de leniência não está sozinho. Ele tem a favor da natureza, que comprova a natureza necessitária dessas parcelas, o decreto 11.129, que sendo um decreto é de observação obrigatória por esse Conselho nos termos do artigo 98 do Regimento Interno do CARF. Portanto, excelências, aqui nós temos um complexo normativo que deve ser observado em conjunto, de modo a demonstrar que a natureza dessas parcelas são ressarcitórias e compensatórias, e a única parcela que é de fato multa é a parcela C, que não foi deduzida da base de cálculo do IRPJ-CSLL. Tá, só um detalhe. Conforme estava Qual item que a senhora falou que é vinculante? É o CARF? Qual item? Que a senhora citou que o artigo 98 do RICAT ele realmente vincula os conselheiros. Qual item, por que que ele seria vinculante? Poderia repetir, por favor? porque nós temos um decreto que fala que essas parcelas são de natureza ressarcitória, então ele vincula é, a observação obrigatória do CARF a esse decreto que fala das naturezas das parcelas. Tá, ok. Portanto, excelências, Só portanto, para excelências, entender, Tá bom. desculpa, só um esclarecimento. A gente pode até afirmar que o decreto é vinculante nas suas palavras, mas então o CARF não poderia, fazer controle de legalidade e dois, interpretar os fatos a partir do que está dito no decreto. É isso que a senhora está defendendo?
porque uma coisa é a gente obedecer o decreto, outra coisa é o conselho poder interpretar os fatos e subsumi-los à norma, só para entender qual que é o posicionamento da patrona aqui em relação a essa matéria. Excelência. Obrigada pela pergunta. O CARF pode observar os fatos e subsumi-los à norma, inclusive, se assim o fizer, vai concluir a favor do infracom, excelências. Porque na análise normativa completa, é possível observar que durante diversas vezes, tanto na Lei 12.846 quanto no Decreto 11.129, quando a legislação se refere à multa, ela se refere à multa, e a multa no singular, ela não fala disso no plural. E em relação à natureza ressarcitória, a primeira ela fala temos duas sanções, multa e divulgação. E depois do parágrafo terceiro do artigo 6º, ela vem e fala, é, essas naturezas devem ser classificadas como as parcelas pagas devem ser classificadas como ressarcitórias. E também existem outras disposições normativas no decreto e na lei que falam que existe uma parcela fora a multa que é de compensação de danos. Assim, Excelência, excelências, só existe sim. pedindo Vênia, só para complementar a fala da doutora Samara, é importante mencionar aqui, e aqui eu peço Vênia para indicar a legislação, que é o artigo 6º da 12.846, que ela dispõe que será aplicada a multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória. Aqui a gente tem a multa, que é a parcela C, no patamar de 50 milhões, e a publicação que foi efetuada. Com relação ao parágrafo terceiro desse mesmo artigo, ele dispõe que a aplicação das sanções previstas nesse artigo, ou seja, multa e publicação, não exclui a necessidade e a obrigação da empresa em reparar integralmente o dano causado. É aqui que a Infracom defende que a parcela A e a parcela B estão dispostas. Portanto, nós temos sim a aplicação da multa, que tem caráter sancionatório, que é a parcela C, mas nós temos a parcela com relação a ressarcimento do dano causado ao erário, que seria a parcela parcela A e a parcela B. Tá aproveitando esse Exatamente. esclarecimento, esse ponto, e o que as patronas me dizem com relação, porque tanto o STF quanto o STJ já se manifestaram em sentido contrário, que essas parcelas seriam multas, né? Eu queria que manifestasse nesse sentido, inclusive analisando o caso concreto mesmo, e tanto os dois tribunais já se manifestaram em sentido contrário. Excelência, obrigada pelo questionamento. Nós, representantes do Infracom, entendemos que não existe ainda uma jurisprudência sentada, principalmente quando se fala de parcelas pagas no âmbito do acordo de leniência, inclusive nos tribunais superiores, inclusive aqui no CARF. E é, portanto, com base nisso que é necessário analisar o caso a caso, fato por fato, para que possamos futuramente assentar uma jurisprudência. O que nós temos hoje são decisões esparsas que, que, que tomam posições diferentes de acordo com os fatos. E é isso que nós contribuintes, estamos tentando aqui demonstrar, que a Infracom o caso da Infracom tem particularidades que possibilitam que a empresa deduza essas parcelas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Portanto, excelências, não prospera a natureza sancionatória e também não prospera o argumento fazendário que essas parcelas decorreriam de ilícito, até porque a cláusula 2.3 do acordo de leniência é clara ao afirmar que não há culpabilização da Infracom, e além disso, sendo o acordo de leniência um negócio jurídico, o artigo 104 do Código Civil é categórico em afirmar que as parcelas pagas em negócio, que todo negócio jurídico deve ter como critério de validade objeto lícito, ou seja, adotar a argumentação fazendária em última consequência, seria afirmar a invalidade do acordo de leniência, o que é absurdo. Ultrapassado esses pontos, excelências, é ainda necessário falar que a autuação incorre em duas grandes nulidades. A primeira é por erro de sujeição passiva. Isso porque, conforme demonstrado, não houve a culpabilização da Infracom, mas sim de seus funcionários. Mas o auto de infração se limitou a imputar a responsabilidade apenas à Infracom, em violação ao artigo 135, inciso 3º do CTN, que fala que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilização individual, que a responsabilização, nesse caso, deveria ser pessoalmente responsável por aquelas que foram autoras do ilícito, ou seja, os funcionários da Infracom. Aqui há, portanto, excelência, da violação, além do artigo 135, do artigo 142 do CTN e do artigo 142 do CTN e do artigo 3º da Lei 12.846. Não bastasse o erro de sujeição passiva, excelências, temos ainda uma ausência de fundamentação. Isso porque o auto foi completamente fundamentado nas Só posso afirmações de que teriam. pedir um esclarecimento para a patrona, porque Vossa Senhoria acabou de falar que haveria um erro de sujeição passiva.
Só para entender, a não imputação de responsabilidade altera quem deveria ser o contribuinte? É isso? É só para entender por que que haveria um erro de sujeição passiva, porque a sujeição passiva embarca tanto o contribuinte quanto os responsáveis. E aqui o contribuinte parece que não há dúvidas quanto ao papel da empresa recorrente. Agora, a questão é eu não imputar a Fazenda, a Receita Federal não imputar responsabilidade implica em erro de sujeição passiva? É isso que Vossa Senhoria está defendendo? Excelência, obrigada pela pergunta. O que estamos defendendo é que a responsabilidade aqui deveria ser pessoal aos autores do ilícito. Os autores do ilícito são os funcionários da Infracom que incorreram nos ilícitos de fato. Contudo, ainda que se não considerasse a responsabilidade pessoal desses agentes, o auto de infração deveria ter, no mínimo, ter sido lavrado no polo passivo a Infracom, juntamente com seus funcionários. Isso porque temos a súmula 130 do CARF, que fala que a responsabilidade do artigo 135 não exclui a responsabilidade da pessoa jurídica, e juntamente temos a súmula 71, que fala que todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar. Então, um ponto aqui da Infracom, excelências, é que o erro de sujeição passiva limita o poder, limita o contraditório e a ampla defesa daqueles que, de fato, incorreram no ilícito e, portanto, deveriam ter sido arrolados. E existe, sim, excelências, dúvidas quanto à sujeição passiva aqui, pois não há culpabilidade e, como não foi instaurado um processo administrativo de responsabilização, não há responsabilidade objetiva da Infracom. E é com Doutora, base nisso que nós... tá? Um esclarecimento, porque o acordo de leniência, um dos quesitos para a empresa se beneficiar da leniência, ela reconhecer os ilícitos, certo? Foram crimes. Esse é um dos pressupostos para ela se beneficiar da leniência. E na cláusula 2.1 está escrita: a Infracom admite que seus funcionários praticaram atos de corrupção ativa contra a administração pública, né? Então, ela realmente praticou ela admitiu isso no acordo de leniência. Então, quando a senhora traz essa argumentação de que foram somente funcionários, eu queria que a senhora esclarecer o seguinte: a empresa realmente não tinha conhecimento disso? Quer dizer que Obrigada. isso foi somente um ato praticado pelos funcionários alheios, e ela não estava ciente disso, porque a legitimidade passiva, em última análise, o fundamento seria esse, né? Que a senhora está argumentando. Que a senhora me esclarecesse melhor esse ponto. Obrigada pela pergunta, excelência. Exatamente, a Infracom não tinha noção desses ilícitos cometidos. Sustenta a favor disso o fato de que a Infracom juntou todos os documentos requeridos no âmbito do acordo de leniência e ainda assim não foi admitida, não foi culpabilizada pelos danos causados ao erário, não foi culpabilizada pelos ilícitos. Ou seja, o que se tem aqui é que funcionários da Infracom se valeram de suas posições hierárquicas para obter vantagens em licitações. A Infracom teve notícia desses ilícitos apenas com as investigações do Ministério Público Federal. E, na sua boa-fé, ela celebrou o acordo de leniência também para reparar os danos causados pelas sanções impostas, mas também para resolver os diversos problemas internos que os seus funcionários geraram à Infracom. Excelência, peço veria para complementar também a resposta da doutora Samara e indicar aqui o decreto 11.129 de 2022, que é o decreto que regulamenta a lei anticorrupção e o acordo de leniência. No seu artigo 37, ele dispõe que a pessoa jurídica que pretende celebrar o acordo deverá, ali no inciso terceiro, admitir sua responsabilidade objetiva contra os atos lesivos. Entretanto, nós temos o parágrafo 1º desse mesmo artigo, que dispõe que os requisitos que tratam o inciso terceiro serão avaliados em fase da boa-fé da pessoa jurídica proponente. Ou seja, nós temos aqui um acordo de leniência que foi firmado entre o Ministério Público Federal e a CGU, que dispôs que a empresa não há culpabilização com relação aos atos praticados pelos seus ex-funcionários. Ou seja, o próprio acordo de leniência, a partir da boa-fé da empresa, que foi até o poder público fechar esse acordo, viu que nesse caso específico não houve culpabilização da empresa, de modo que preveu isso no seu acordo de modo expresso. Portanto, muito embora haja de fato essa questão com relação à admissão de responsabilidade, a própria lei 11.129 de 2022 prevê que esse quesito ele vai ser avaliado em face da boa-fé da empresa, como foi feito no presente caso. Exatamente, como muito bem colocado
pela doutora Jaqueline, e não bastasse isso, nós temos uma nulidade por ausência de fundamentação. O auto foi inteiramente fundamentado no artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda, que fala de critérios de dedutibilidade, Só, sem só para que avisar, só para avisar 3 minutos para o encerramento da sustentação, doutor. peço venha para que seja concedido mais tempo em razão do tempo despedido com as perguntas. Doutor, a gente pode dar no máximo mais 1 minuto, o mesmo prazo que vai ser concedido aos seus colegas. Excelência, nós temos no regulamento a indicação de que o prazo poderia ser estendido em até 10 minutos. Seria possível, com relação ao total da sustentação, entre a doutora Samaril? Vamos tentar mais 5 minutos só, doutoras, porque senão a gente vai se prolongar demais aqui. Acredito que em mais Ok, 5 minutos. seria só um esclarecimento, seria 5 minutos em relação ao total ou A só em relação à doutora? equipe, a equipe. É, porque ela já está sustentando há 18 minutos. Ok. Obrigada, Excelência. Então, concluindo a minha parte, existe também um erro por ausência de fundamentação, que viola o artigo 2º e 50 da Lei 9.784 de 99 e o artigo 10 de 10.200 do Decreto 70.235 de 72. Não bastasse isso, temos ainda quesitos que determinam a improcedência do auto de infração, sobre o qual falará a doutora Jaqueline Alves. Excelências, o ponto central do recurso, ele dispõe com relação à materialidade do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso porque, para o imposto de renda, é necessário que haja efetiva disponibilidade jurídica ou econômica da renda, enquanto a CSLL, a base de cálculo da contribuição, é o resultado do exercício antes da dedução da própria CSLL. Isso evidencia para ambos os tributos a necessidade de um desempenho econômico positivo da empresa, ou seja, um acréscimo patrimonial e uma renda disponível, o que evidencia na norma a própria materialização dos princípios de capacidade contributiva e principalmente do princípio da renda líquida. Esse princípio ele traz que as despesas essenciais da atividade, ou seja, que não são meras liberalidades ou vantagens da empresa, que são essenciais para o cálculo da renda líquida, devem ser dedutíveis. Esse entendimento ele é amplamente defendido pelo professor Chueira e pelo professor Maris, e o legislador, trazendo esse princípio à norma, acaba permitindo a dedução dessas despesas que são indispensáveis de geração de receita, de modo que a tributação não deve se requerer apenas ao resultado líquido da empresa. Conforme será demonstrado, Excelência, a obrigação aqui assumida pela Infracom é indispensável à continuação da empresa, considerando que eventual inadimplemento dessas parcelas acarretaria o retorno das sanções que foram aplicadas durante as investigações pelo Ministério Público Federal, que envolvem aqui a paralisação das atividades, suspensão de pagamentos de contratos com o poder público, inclusive é o maior cliente da Infracom nos últimos 5 anos, prejuízo com relação à própria população, porque as obras seriam paralisadas, de modo que, conforme será demonstrado, essas despesas elas são essenciais. Em primeiro momento, é importante mencionar que não há na legislação qualquer vedação com relação às despesas glosadas. O artigo 43 e 47 da 456/64 prevê a dedutibilidade de despesas necessárias à atividade, exceto em caso de vedações expressas. Essa vedação está prevista no parágrafo 5º do artigo 41 da 8981 de 95, que acaba vedando apenas as multas aplicadas a infrações fiscais, com exceção aquelas de caráter compensatório ou decorrentes de infrações que não tenham relação com a falta de suficiência de recolhimento de tributo. Esse raciocínio, inclusive, foi validado por acórdão recente da Câmara Superior, que acabou entendendo que apenas as multas impostas por descumprimento de obrigação tributária principal não são dedutíveis. Com relação aos critérios previstos no artigo 311 do RI e no artigo 47, a Infracom entende que há total necessidade, utilidade e normalidade das despesas. A normalidade, ela diz que a despesa precisa ser adequada ao funcionamento da empresa e uma imposição das operações e negócios desempenhados. Considerando aqui que essa despesa, caso não adimplida, faz com que a empresa não gere a renda que ela está determinada a gerar com relação aos contratos que nos últimos 5 anos foram fechados somente com o poder público, há aqui a total necessidade dessa despesa. Com relação à usualidade e normalidade, não é necessário, por exemplo, que haja uma recorrência temporal dessa despesa, ou, por exemplo, uma autoridade muito estrita dessa despesa. A despesa ela precisa ser ordinária. Nesses termos, é importante mencionar a acórdão do CARF, que inclusive é de relatoria do conselheiro aqui presente, Viano Freitas, acórdão 1004.000.137, que preveu ali a dedutibilidade de despesas decorrentes da conveniência, e nessa oportunidade, o conselheiro que foi designado a conduzir o voto vencedor, o conselheiro Itamar,
acabou destacando que as despesas impostas pelo contexto da atividade empresarial e sem alternativas viáveis devem ser dedutíveis, de modo que tributá-las sujeitaria à própria violação ao princípio da renda líquida e também sujeitaria a tributar, na verdade, uma perda patrimonial. Ou seja, conclui-se com fundamento na doutrina e na jurisprudência que, sendo os valores aqui inevitáveis e inafastáveis à empresa, de modo que as medidas seriam restabelecidas, o auto de infração ele é improcedente. Especificamente com relação à parcela A, há aqui também uma dupla tributação econômica do mesmo fato, considerando que a parcela A ela é decorrente de uma restituição aos lucros indevidamente recebidos e que a parcela A e que o lucro desse período, ou seja, 2018 e 2022, ele foi tributado à época, não há como haver aqui a dupla tributação econômica dessa parcela, considerando que à época os lucros eles foram devidamente tributados. Além disso, é importante mencionar que eventual reconhecimento por esse conselho da indedutibilidade dessas parcelas representaria um expresso reconhecimento de que o tributo ele pode ser usado como sanção, em total afronta ao artigo 3º do CTN, na medida em que o auto ele foi defendido exatamente com relação a esse fato. Feitos esses esclarecimentos de mérito, a empresa entende que as parcelas são, sim, necessárias, normais e usuais, de modo que o auto de infração ele é improcedente nesses termos. Mas caso assim não se entenda, e de modo subsidiário, a Infracom entende que, ao menos para a CSLL, essa parcela precisa ser deduzida, consignando que a CSL detém um regramento autônomo, diferentemente do imposto de renda, que não há aplicação direta dos critérios de transições do RIR, de modo que a CSLL ela precisa ser ao menos deduzida com relação à parcela A e à parcela B. Ainda com relação aos pedidos subsidiários, é importante mencionar a multa que foi aplicada no patamar de 75%, que no contexto que foi aplicada com relação à Infracom e em todos os fatos que foram narrados no presente caso, ela se torna confiscatória, porque é uma multa que chega a quase 64% sobre fatos em que a empresa já está arcando na sua própria responsabilidade empresarial com relação a ilícitos cometidos pelos seus ex-funcionários. Visto isso, excelências, feitos os esclarecimentos de mérito e esclarecimentos subsidiários, a Infracom requer, em primeiro momento, a declaração de nulidade do auto por ausência de fundamentação e erro na instituição passiva. Caso superadas preliminares, requer-se o provimento do recurso, considerando que não há, primeiro, na legislação, qualquer vedação expressa com relação à dedução dessas parcelas, bem como em razão da demonstração da adequação das parcelas ao critério de necessidade, usualidade e normalidade. Subsidiariamente, caso esse conselho não entenda dessa forma, requer-se ao menos a reconhecimento da dedutibilidade da CSLL frente à autonomia da contribuição e, considerando a multa aplicada no patamar de 75%, requer-se também o reconhecimento da nulidade dessa multa, considerando ali o seu caráter confiscatório com relação aos presentes fatos. Muito obrigada. Obrigado. Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso haja tempo regimental. Obrigado, Obrigado, doutora. doutora. Te passo, então, diretamente a palavra à representação da Fazenda Nacional, doutora Júlia, que também será concedida a extensão de prazo de 5 minutos, então, total de 25 minutos, para que possa fazer a sua sustentação. É o que eu dou início ao cronômetro nesse momento, doutora. A palavra está com a senhora. Certo. Excelentíssimos senhores conselheiros, todos presentes, bom dia. Com a devida vênia, compareço perante esse respeitável colegiado na qualidade de representante da Fazenda Nacional para apresentar sustentação oral no processo em que figura como recorrente a empresa Infracom S.A., com o objetivo de reafirmar os fundamentos que impõem o não provimento do recurso voluntário interposto pela empresa. Diante desse cenário, rogo desde já a especial atenção dos ilustres conselheiros para dois pilares centrais dessa sustentação. O primeiro é a natureza jurídica sancionatória, evidente dos valores pagos no âmbito do acordo de leniência, e o segundo é a incompatibilidade dessas parcelas com os critérios legais de dedutibilidade fiscal, especialmente os definidos no artigo 311 do Regulamento de Imposto de Renda e no artigo 46 e 47 da Lei número 4.506, de 64. O presente feito cuida-se de auto de infração lavrado para exigir IRPJ e CSLL em razão da indevida dedução de valores pagos pela contribuinte no ano calendário de 2023, no contexto de acordo de leniência celebrado com o poder público.
Em conteste os ilícitos praticados, a contribuinte celebrou o acordo de leniência com os órgãos de controle, comprometendo-se, então, ao pagamento de aproximadamente 300 milhões assim distribuídos. Parcela A, restituição dos lucros auferidos ilicitamente. Parcela B, compensação pelos danos causados ao erário. E a parcela C, que se resume, então, à multa de natureza punitiva. O presente, a fiscalização, dessa maneira, corretamente glosou tais montantes, parcelas A e B, e aplicou multa de ofício de 75% nos termos da legislação de regência. Partindo para o acordo de leniência e sua natureza, entende-se, portanto, que o acordo de leniência é uma espécie de contrato administrativo no qual se combinam elementos negociais com características evidentes do próprio regime jurídico administrativo sancionador. Cabe ainda destacar, conselheiros, que a própria lei de anticorrupção reconhece que o acordo de leniência não vincula, de forma alguma, as instâncias de controle fiscal e tributário e preserva de forma veemente a autonomia da Receita Federal para analisar os efeitos fiscais decorrentes do acordo, inclusive quanto à inadmissibilidade da dedução dos valores pagos sob esse regime. Tanto é, conselheiros, que o próprio acordo de leniência firmado dispõe que o tratamento tributário definido, o acordo de leniência não define esse tratamento tributário que será dado dessas parcelas, e já que é da competência da Receita Federal em definir e interpretar como será feito a dedução dessas parcelas, ou não, né? Embora seja celebrado voluntariamente, o acordo nasce de relação jurídica de responsabilização. O caráter, portanto, de sanção é evidente, já que o acordo de leniência só foi celebrado em razão do reconhecimento de cometimento de infrações penais evidentes. Nesse contexto é que as parcelas deduzidas possuem nítida natureza sancionatória e compensatória. Desculpa interrompê-la por um Pois não. esclarecimento, é porque já foi falado duas vezes que esse acordo de leniência teria natureza sancionatória, e como que isso, então, se alinharia com o disposto no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz que o tributo não poderá ser usado, não tem caráter de sanção, né? Então, como que a gente vai alinhar? Será que aqui não haveria uma sanção ao contribuinte em razão, portanto, de já ter sofrido severas sanções, inclusive evitando-se aí que ele negociasse, que ele atuasse em novas licitações? Então, ainda não seria uma nova sanção aqui que estaria sendo imposta ao contribuinte? Obrigada pela pergunta, conselheiro. De fato, de modo algum, a administração tributária tem esse papel de sancionar o contribuinte, e não é isso que está sendo colocado em discussão. O que está sendo colocado em discussão é a autonomia da Receita Federal, em que pese o contribuinte já tenha sido penalizado no âmbito do acordo de leniência, a Receita Federal é autônoma para interpretar de que forma esse será dado o tratamento tributário, e ela é regida tem amparo legal, né? Tudo que é feito pela Receita Federal, a atuação é pautada na legislação, certo? Então, de forma alguma, imputar essa vedação dessa dedução seria uma forma de penalizar o contribuinte. Pelo contrário, a gente busca tudo isso é pautado em amparo legal. E, assim, admitir a dedução de tais valores também implicaria na subversão da finalidade do próprio acordo, que objetiva a recomposição do interesse público lesado e a responsabilização dos agentes infratores. Visto que não há previsão específica que autorize a dedução das parcelas A e B, já que tais valores... Uma dúvida aqui também para É, complementar, já que a lei e o acordo buscam a recomposição da situação do órgão público. Quando eu impeço a dedutibilidade, eu estou alcançando essa recomposição, já que esses valores foram tributados? Se a gente buscasse a recomposição plena não seria a devolução dos valores
sem efeitos fiscais, neutro de efeitos fiscais, uma vez que, já que esse pagamento foi indevido, eu devolvo para a Fazenda Nacional, devolvo para os órgãos públicos, mas também não tenho nem tributação, não tenho efeitos tributários. E esses valores foram tributados. E agora vedar a dedutibilidade não implicaria enriquecimento ilícito do Estado, então a gente não estaria numa situação de recomposição, ou estaria, só para entender o que é essa recomposição que a Fazenda Nacional está buscando. Obrigada, conselheiro. Veja, aqui no presente caso, houve, né, a tributação do lucro ilícito à época, do cometimento da infração. Isso se deu em razão, do acréscimo patrimonial, né, conforme artigo 118 do CTN, já que a administração tributária é regida para o princípio do non-olé. Isso teria de ser tributado, isso é inegável. No entanto, agora, quando da devolução desse dinheiro, fruto do ilícito, a gente vê que essa devolução não é uma devolução contábil comum, é uma devolução decorrente de sanção imposta, pelo Ministério Público. Então, a gente entende que esse valor não pode ser excluído do resultado tributável, já que daí haveria violação até o princípio da renda líquida, né? Porque essa despesa não é válida e legítima, essa despesa é realmente uma sanção, não há dúvidas disso. Houve o Doutor, cometimento de crime e houve doutora, essa afirmação do acordo de leniência. tá, um questionamento. Então, a senhora entende que essa despesa, ela é decorrente de ilícito ou não? Ela é uma recomposição ou não? Por quê? Se ela é decorrente de ilícito, nós temos um tratamento. Se ela é uma espécie de indenização ou não. Qual que é o entendimento? Não está muito claro para mim. Certo. Ela é uma sanção evidente. O que a gente tem é que o acordo de leniência foi firmado para recomposição, mas isso não afeta o caráter de sanção. E o tratamento das parcelas, como o Ministério Público resolveu discriminar tais parcelas, isso para a Fazenda Nacional, isso pouco importa, já que as três parcelas dizem, as duas parcelas dizem respeito e compõe um instrumento sancionador. Isso é evidente. Então, o que a gente está falando aqui é de sanção. As duas parcelas glosadas têm sim caráter sancionatório evidente, visto que decorrem de ato ilícito. Ah, tá. Então seriam despesas ilícitas. E como despesa ilícita, não é dedutível. Ok. Então agora, Exato. tá. Mais um ponto sensível seria o artigo 311, que ele impõe tais despesas que têm de ser usuais e decorrentes da própria operação regular da empresa. Tá, Agora, ok. Então, só para complementar, que é dentro dessa linha. Então, eu quero que você manifestar no seguinte sentido: eu tenho a despesa ilícita num primeiro momento. A empresa faz uma acordo de leniência e tem um contrato, uma relação jurídica distinta. Então, eu vou dar o mesmo tratamento daquela despesa ilícita num primeiro momento. Eu vou dar o mesmo tratamento no acordo de leniência para fim de dedutibilidade? Queria que você manifestasse nesse sentido. para fins de dedutibilidade, nós da Fazenda Nacional entendemos que é um ilícito, é uma sanção. O fato de discriminar entre multa e principal é uma coisa meramente da administração regulatória, o que não afeta o sistema tributário, que entende, sim, que a Fazenda Nacional entende, interpreta o acordo como um instrumento sancionador único. E daí porque isso não poderia ter o tratamento diverso. E isso também tem lastro no artigo 311 do Regulamento de Imposto de Renda, já que essa despesa não poderia ser enquadrada como despesa operacional, já que tais pagamentos não são usuais, mas excepcionais, decorrentes de condutas ilícitas, né, que violam frontalmente o ordenamento jurídico. Isso não decorre de uma operação regular da empresa. O risco, isso extrapola em muito o risco empresarial. Não há que se falar em risco empresarial aqui, sob pena de implicar em uma violação até ética
né, de todo o sistema. Não se pode admitir que a prática de corrupção e lavagem de dinheiro sejam tratadas como usual ou necessário ao funcionamento empresarial. Isso também implicaria em transferir o ônus financeiro dessas sanções a toda a sociedade, né, passando essa pena da pessoa do infrator. E comprometendo também a efetividade dos mecanismos de repressão, a improbidade, a má conduta empresarial. Doutora, Dessa forma, posso só uma dúvida, um esclarecimento claro, aqui até de ordem técnica, porque a senhora comentou que mencionou o princípio do pecunia non olet que estaria amparado no artigo 118, do CTN. E a dúvida que eu sempre tive é quando há receita pecúnia non olet, mas quando há despesa olet, então não há aqui uma divergência de tratamento na interpretação do artigo 118, quando a senhora defende que para fins de tributação não importa a origem, mas para fins de dedução, aí eu tenho uma ofensa à moralidade, quer dizer, o parâmetro de moralidade para o Estado tributar que é diferente do parâmetro de moralidade para o contribuinte deduzir, só para entender esse aspecto da sua fala. obrigada pela pergunta, conselheiro. Veja, aqui nós estamos falando em não transferir esse ônus financeiro para toda a coletividade. E isso não pode ser feito. O fato de você estar devolvendo dinheiro decorrente de uma sanção, isso não é ético, isso não pode ser abarcado pelo sistema tributário nacional, sob pena de também você fazer com que outros contribuintes ah, façam isso em busca de um benefício tributário, né? O que não se pode admitir. O contribuinte se eivar da própria torpeza, isso, isso não se pode admitir sob pena de você premiar quem pratica crimes e ainda e mais, fazer com que a sociedade subsidie o custo desse ilícito, né? E o que não se pode admitir. E essa suposta necessidade de acordo, de celebração do acordo de leniência, é uma consequência auto-infligida, né? O contribuinte criou sua própria situação de risco ao atuar fora da legalidade. Então, a Receita Federal unicamente está fazendo é se debruçar sobre essa situação e identificar a subsunção do código da lei, à legislação aplicável. Somente isso que está se fazendo. É, Doutora, é, ficou uma dúvida para mim no seguinte ponto. O acordo de leniência ele vai falar em fraude à licitação, né? E pagamento de propinas, e que foi provado. Aí tinha até discussão se a empresa se tinha ciência ou não, mas como o senhor bem disse, a Receita Federal ela aprofundou as investigações e autuou. A gente está diante de um caso fraudulento, né? Eu sei que o contribuinte não tem nada a ver com a imputação que a Receita Federal trata, mas esse seria um caso, inclusive, de multa qualificada, não é? Porque é fraude, e não se discute a fraude. E a Fazenda ela fez o lançamento com multa de 75%. Então, claro que o contribuinte não pode ser um erro do fisco, mas eu digo o seguinte: isso não militaria na situação de que nós estamos tratando de uma situação distinta? Uma coisa é no primeiro momento em que houve o ilícito, com a fraude, é que agora seria um segundo momento, o acordo de leniência, né? sério. Então, eu separaria. Gostaria que a senhora me manifestasse nesse sentido. Obrigada pela pergunta, conselheiro. Tanto é que a Receita Federal não está buscando novamente sancionar essa conduta fraudulenta, que não se aplicou a multa qualificada. Foi aplicada tão somente a multa de ofício de 75% em razão da glosa da despesa. Claro, a Receita Federal tem em mente que o que fundamentou essa glosa
foi o fundamento de que essas despesas não podem ser excluídas do resultado tributável. Não se está fundamentando a autuação em uma fraude, porque essa fraude já foi resolvida no âmbito do acordo de leniência. Agora, o que se está fazendo é análise legal da legislação tributária para imputar a glose dessas despesas. Não, tanto é que não foi aplicada a multa qualificada, como o senhor bem observou. Vale destacar que a própria celebração do acordo de leniência já resulta em benefícios significativos à empresa colaboradora, mediante redução, afastamento de sanções, e permitir que esses valores sejam abatidos da base de cálculo, seria transformar o dever de reparar o dano, como eu falei, em vantagem tributária, compartilhando esse ganho com toda a coletividade, ganho esse oriundo de fraude, criando um efeito perverso, né, de incentivo à internalização do risco do ilícito como estratégia econômica da empresa. Vale dizer que essas parcelas não afetam a formação do lucro real legítimo, as despesas gozadas, porque não estão Doutora, vinculadas à posso atividade só perguntar se a senhora chegou a fazer as contas do incentivo que seria? Porque aqui a gente está falando nas sanções impostas de devolução integral dos lucros, que foi apurado pelo Ministério Público, o valor de compensação, que são as parcelas A e B que foram que estão em discussão, uma multa sancionatória, além de uma multa de 75% pela lavratura do auto de infração. E eu acho que só tentando entender qual que é o ganho, qual que é o incentivo que o contribuinte vai ter nesse cenário a adotar condutas ilícitas, já que eu, no mínimo tem uma penalidade de 75%. E se eu for deduzir isso, se eu tiver no lucro real e for deduzir, eu só vou deduzir da minha base eventualmente a 34%. É só tentando entender o cálculo que foi feito para dizer que há um incentivo ao contribuinte, aos contribuintes, para tomarem essa medida. certo. O cálculo que foi feito foi usado a base de cálculo das despesas pagas em parcelas A e B, 250 milhões e 50 milhões. E essa base de cálculo foi usada é, tendo em vista a alíquota do imposto de renda, e aí se resultou, então, no principal devido, juntamente com a multa de ofício de 75%. Ocorre que, caso como o senhor bem observou, caso a Fazenda não houvesse autuado, demais contribuintes que estivessem na mesma situação, uh, normalmente deduziriam isso do imposto, e claramente resultariam num ganho, sim, um ganho tributário, já que essas parcelas não têm amparo legal para serem deduzidas, pois não são vinculadas de novo à atividade fim, a produção, a prestação de serviços, mas sim um passivo extraordinário criado pela violação à lei, o que não tem amparo legal para fins de dedução. A mera existência de um desembolso financeiro do acordo de leniência não autorizaria, portanto, a dedução. O sistema de apuração pelo lucro real é regido por regras específicas que não incluem valores de natureza sancionatória ou reparatória por ilícitos, justamente por também preservar a neutralidade do sistema tributário nacional e evitar que o infrator, então, se beneficie tributariamente da própria infração. Vale destacar a competência da Receita Federal para fazer essa glosa, já que a exclusão da base tributável é inadmissível, já que até o princípio da renda líquida estabelece que a dedução deve ser feita com base em despesas válidas e legítimas, o que não acontece no presente caso. As parcelas A e B do acordo são formas de responsabilização e não constituem despesas operacionais. Não se pode falar em despesa operacional no presente caso, visto que permitir sua dedução seria premiar o infrator com benefício fiscal, em violação também aos princípios da moralidade, da isonomia, da vedação ao enriquecimento ilícito. Na verdade, no presente caso, busca evitar Só busca se para evitar informar, 4 minutos para o seu fim do seu prazo, tá?
certo? Busca-se evitar a vedação ao enriquecimento ilícito da empresa, certo? Isso que tem que é, ser, ser enfatizado. Não há, portanto, também que se falar em violação ao princípio do non bis in idem, uma vez que não se está diante de dupla penalidade, mas sim de consequências jurídicas distintas, aplicadas em esferas distintas, a fiscal e a sancionatória, sendo que a fiscal tem plena autonomia para assim fazê-lo. E permitir a dedução desses valores, com o argumento de estimular a celebração de acordos de leniência, distorce a lógica do sistema fiscal e sancionador. E o incentivo à leniência deve ocorrer dentro dos limites da esfera administrativa, sem comprometer a neutralidade tributária, já que o acordo bem estabelece que o tratamento tributário não é definido no âmbito daquele acordo, né, em razão da competência da Receita Federal, a competência da administração tributária. Dessa forma, quando ele devolve o valor, esse valor é devolvido não como despesa produtiva, mas como sanção legal. O fato de o valor restituído estar rotulado, né, como parcela do acordo de leniência não muda sua natureza jurídica de sanção, e por isso não é dedutível. Diante de todo exposto, requer que esse egrégio conselho negue provimento ao recurso voluntário, com a consequência manutenção da decisão de origem proferida pela DRJ, nos termos da legislação aplicável. Eu permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Obrigada. Bom, então, encerradas as sustentações orais, pergunto aos conselheiros Efigênio e Rodrigo se gostariam de confabular em privado, ou se gostariam de desde já dar seus feedbacks às nobres relatoras, às nobres patronas. A gente discute no privado, qual que é a É, dinâmica? pelo que foi passado, a gente tem a opção de ou conversar entre nós ou simplesmente já dar diretamente o feedback. Aqui, pelo avançado da hora, faltando 4 minutos, Você talvez. pode dar o feedback. Então, professor Efigênio, senhor, por favor, Ok, se quiser. tá bom. Eu agradei muito, fiquei muito satisfeito com as sustentações orais, tanto da Fazenda quanto do contribuinte, porque é um tema delicado e esse tema, a forma como ele foi colocado, nós temos alguns precedentes, inclusive um que eu fui relator, e que ele tem algumas particularidades, né? Esse aqui tem algumas particularidades. E eu entendo que as patronas abordaram bem a matéria, foram bem incisivas, bem, digamos assim, nos pontos nevrálgicos, no cerne da discussão. Porque essa matéria, inclusive, ela vai ser definida, acho que na próxima semana. O CARF vai ser pautado essa matéria, se não me engano, na próxima semana. E, fatalmente, o resultado final vai passar por esses argumentos que a gente está delineando aqui, tá? São essas as minhas considerações. Acho que só para. Eu não me manifestei muito, mas anotei todos os pontos aqui. Acho que todos falaram muito bem, tipo, bem detalhado e colocando tanto jurisprudência quanto legislação adequada a cada caso. Então, isso é muito importante. E todas as respostas foram bem respondidas, né? Então, eu também acho que eu gostei bastante de ambas as sustentações orais e acho que foram muito bem colocados todos os pontos. Obrigado, Rodrigo. Eu só gostaria de cumprimentá-las, como disse o doutor Efigênio, o doutor Rodrigo, as sustentações foram muito boas. O que eu daria apenas de dica é talvez evitar a maratona, que vocês estavam falando muito rápido, querendo trazer o máximo de informação. Eu sei que talvez seja um pouco de ansiedade, e aqui a gente já tinha um prazo de 20 minutos e a gente estendeu para 25,
e a gente sabe que no CARF são 15 minutos, né? E aí o doutor Efigênio sabe até melhor do que eu que esse prazo é não negociável. Então, talvez só como dica, assim, nas sustentações, tentar pensar os argumentos, focar em alguns pontos mais importantes. A gente percebe o nervosismo, eu acho que é comum, né? Vocês são advogados mais jovens que a gente, alguns. Então, eu só controlaria isso, o timing, o pacing, né? Porque afinal de contas a gente tem aqui 15 minutos, a gente quer entender vocês, e às vezes nessa ânsia de passar o máximo de informações acaba ficando um pouco corrido, até dificultando um pouco a compreensão, né? Eu acho que há tempo, vocês aí têm muito tempo para melhorar isso, até na vida profissional. Também um pouco que eu acho que seria bom é feita uma pergunta, tentar dar uma resposta objetiva à pergunta, e aí para não ficar cobrando, para não, ou até para tentar ser mais eficiente na condução do tempo, tentar responder induzindo para a continuidade dos seus argumentos, né? Porque a gente percebe que às vezes vocês tentavam voltar ao que talvez estivesse no script e aí acabavam perdendo um pouco de tempo nessa transição aí. E especificamente para a Júlia, eu acho que a sustentação foi muito boa, que talvez para mim poderia ter sido melhor se você tivesse explorado um pouco mais os argumentos que foram colocados na sustentação oral dos contribuintes. Então, eles falaram: isso aqui é uma sanção, não é uma sanção. Você ter pensado algumas falas ali, ou algumas das perguntas feitas pelo contribuinte, para ter trazido para a sua fala, para dar um pouco mais de sustentação e ter essa dinâmica específica de contrarrazões, né? De quem tem a palavra depois, quem tem a vantagem de falar depois. Mas tirando esses refinamentos, né, que vocês terão oportunidade aí de aplicar nas próximas rodadas, eu parabenizo a todas. E com Michel, fazer só isso, um complemento em função claro, da sua fala, até uma dica para vocês que estão fazendo sustentação. E como o tempo é escasso, é, na prática já o relator ele já traz o relatório, ele já traz a questão pronta. Então evita, vocês já podem evitar de fazer aquele mini relatório, do que se trata disso e disso, e já concentrar nos pontos fundamentais da defesa de vocês. Tá? E eu levo isso muito em consideração também, porque que acontece uma coisa que no CARF não acontece, que é a gente interromper. Na maioria das vezes a gente interrompe só por uma questão de fato. E a gente sabe, quando está fazendo ostentação ou fazendo uma palestra, se alguém interrompe no meio do raciocínio, isso quebra. E o objetivo é esse mesmo, isso quebra completamente o nosso raciocínio. E é uma dos objetivos aqui, você quebrar e dar essa quantidade. Eu levo isso muito em consideração. Tá? Mas então, para ganhar esse tempo, já vai direto o relatório breve, alguns segundos, e já parte para os pontos cruciais, porque os conselheiros já estão cientes da matéria. Então, só essas considerações. Muito obrigado. então, com isso, obrigado, doutor Efigênio. Eu declaro encerrada aqui essa sessão e a gente já passa, podemos, E aí aqui, eu agora que a gente faz a avaliação, A gente pode fazer segurar 5 minutos a próxima para preencher ali os para preencher, relatórios de fazer avaliação. aquela, e já Isso. enviar, né? Aí eu Tá. também pergunto se querem voltar umas 10h05 ou 10h07 também, para que se quiserem ir ao banheiro, tomar uma água. Não, para mim pode Tá, continuar. então a gente só Sim, espera perfeito esses também. 5 minutinhos para a gente preencher os relatórios e é isso. Agradeço aqui as, as patronas que fizeram sustentações, desejando sorte para as próximas fases aí da competição. Obrigado. Tá bom. Obrigada a Sucesso para todos. vocês, Obrigada. tá? Dia. Obrigado, parabéns. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos novamente. Vamos dar início a mais uma sessão aqui do Tex Multicarf. Dessa vez a gente vai contar com a equipe 210 como representantes dos contribuintes e a equipe 202 como a equipe do fisco. Pergunto se os
patronos já estão presentes na sala. A equipe 210 será somente o Ryan, não sei como, e da equipe 202 o João, é isso? Perfeito, meus caras. Então, a gente vai começar com a sustentação oral do patrono da contribuinte, pelo prazo regulamentar de 20 minutos, recordando que, caso tenha alguma falha técnica, a gente vai aguardar por 5 minutos com o cronômetro parado. Passado esse prazo, a gente retoma o, a contagem do tempo, o período em que vocês terão. A equipe terá para mandar um substituto ou para que alguém retome essa sustentação oral. Perfeito? Então, feitos esses comentários iniciais, eu passo diretamente a palavra ao patrono da recorrente para que realize sustentação oral no prazo de 20 minutos. Doutor Rian, por favor, a palavra é sua e eu estou dando início ao cronômetro a partir de agora. Obrigado, doutor Michel. Desejo primeiramente um bom dia a todos, cumprimentando o conselheiro presidente e demais conselheiros desta turma, bem como o ilustre representante da Fazenda Nacional. Que eu falo em nome da empresa Infracom S.A. para expor de forma objetiva os fundamentos que demonstram a legalidade da dedução das parcelas pagas no acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União. Excelências, o cerne da discussão deste recurso voluntário é justamente a possibilidade de dedução para fins do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido dos valores pagos pela Infracom S.A., os quais totalizam os montantes de 250 milhões, em decorrência do acordo de leniência número 1 de 2023. As parcelas discutidas correspondem à restituição de lucros indevidos, sendo essa parcela A de 200 milhões, e a compensação de danos ao erário, parcela B de 50 milhões, as quais a fiscalização equivocadamente as equiparou à multa, glossando sua dedução com fundamento no artigo 311 do RIR de 2018. Ocorre que tais valores não têm natureza punitiva, e sim reparatória, portanto, preenchendo os requisitos do artigo 47 da Lei número 4.506, de 1964, razão pela qual devem ser admitidos como despesas necessárias e dedutíveis para fins de RPJ e CSLL. Nesse sentido, aqui eu ressalto o acórdão número 1842 de 2022, do Tribunal de Contas da União, que ele é explícito ao assentar o entendimento de que a restituição de valores indevidamente apropriados por pessoa jurídica não se classifica como penalidade, mas sim como obrigação de devolver aquilo que foi indevidamente acrescido ao seu patrimônio. Portanto, subentende-se que trata de uma obrigação de natureza civil, compensatória, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Estamos diante aqui de uma cláusula geral de dedutibilidade, interpretada a partir das normas que regem o fato gerador dos tributos em questão, que é justamente a aquisição da disponibilidade de acréscimo patrimonial, e não a receita bruta ou faturamento desprovido de qualquer liquidez econômica. Portanto, resta evidente que, considerando a inexistência de vedação legal propriamente dita a dedutibilidade em questão, a cobrança pelo fisco viola diretamente os princípios da legalidade e da capacidade contributiva. Ou seja, a interpretação dada pela Fazenda Nacional desconsidera totalmente as naturezas distintas atribuídas no próprio bojo do acordo de leniência,
as quais não podem, de maneira alguma, serem confundidas com sanções tributárias ou punitivas. Só, desculpe interrompê-lo, patrono. Sim, Um primeiro ponto. Vossa Senhoria está defendendo que, segundo o entendimento do Tribunal de Contas, essas rubricas seriam de natureza compensatória e não sancionatória. E o primeiro questionamento é vinculante o posicionamento do Tribunal de Contas para a Fazenda Nacional, para a Receita Federal do Brasil? E ainda, e aí ultrapassado, vamos imaginar que a gente ultrapasse esse questionamento. Então, dito de outra forma, ainda que a gente considere essa receita, essa despesa como de natureza compensatória, ela preenche os requisitos do artigo 311? conselheiro presidente, o acórdão mencionado por mim, que foi exarado pelo Tribunal de Contas, ele funciona como uma fonte do direito aqui que está sendo colocado em questão, que obviamente será levado em consideração, embora não tenha natureza vinculante ao entendimento deste conselho. Desculpa, agora eu me perdi um pouco, porque você ainda falou que é uma fonte do direito, e aí eu me pergunto se onde estão elencadas essas fontes do direito que colocam um acórdão único, né? Nem um acórdão de natureza geral, como se fossem fonte do direito. Excelência, embora o entendimento do Tribunal de Contas não seja tido como uma fonte da jurisprudência, levando em consideração esse entendimento geral do direito, até mesmo a lei de introdução às normas de direito brasileiro, tudo isso, de forma indireta, poderá fundamentar o entendimento jurídico. E é isso que estou tentando colocar, né? Que não tem natureza vinculante a esta casa, mas fundamenta um entendimento. Doutor, por outro lado, nós temos um acórdão também, tanto do STF quanto do STJ, no sentido de que esses valores do acordo de leniência são multas, né? E eu aproveito para especificar o seguinte, para perguntar para o senhor o seguinte, o valor que foi deduzido, o cálculo do acordo de leniência, ele tem um percentual, além daquele valor que ele especificou, uma parcela é multa, e outra parcela é indenização. Pergunto para o senhor, e a Receita está entendendo que todo esse valor ele seria considerado multa. Pergunto para o senhor, esse valor, o senhor entende que isso é uma despesa decorrente de ilícito ou não? Tal qual a Receita está defendendo. Por quê? O fato, e aí vem uma outra pergunta, porque está imbrincada. A determinação num acordo de leniência, ela tem o poder de mudar a natureza jurídica do valor, ou seja, o fato de constar do acordo de leniência, que é a indenização, isso faz com que daria o caráter, se no entendimento da Receita é multa, esse valor na leniência teria o poder de modificar essa natureza jurídica? Conselheiro Efigênio, a, partindo até da pergunta feita pelo eminente presidente, de acordo com o que estabelece o artigo 311 do RIS de 2018, eu defendo que essas naturezas elas são operacionais, por isso elas devem ser deduzidas dos- da base de cálculos dos tributos em questão, justamente porque o próprio acordo de leniência determinou a sua natureza como compensatória e como de restauração, como restituição, desculpa. Então, através desse acordo de leniência, entende-se que essas despesas
elas não têm origem de ato ilícito, mas sim do próprio acordo de leniência, que é um instrumento jurídico devidamente disciplinado pela lei que o rege. Então, embora o acordo de leniência seja oriundo de uma certa questão que foi apurada naquela esfera, aqui não. Aqui se tratam de valores que foram restituídos e compensados e, portanto, integram o entendimento sobre despesa operacional, justamente por força do próprio acordo de leniência, que determinou a sua natureza. E Posso dar continuidade, Celso? E se eu perfeito, puder, perfeito. se eu puder pegar uma carona nesse questionamento, me veio à mente aqui, o senhor está respondendo que o acordo de leniência teria determinado o conceito, qual que é a natureza jurídica dessa rubrica. A pergunta que eu queria colocar é que a gente sabe que o artigo 123 do CTN fala que acordos entre partes não alteram, não têm a capacidade de alterar a natureza jurídica dos rendimentos ou tratamento tributário a ser dado. O artigo 123 do CTN não seria aplicável aqui, ou o acordo com o Ministério Público teria o condão de alterar a natureza jurídica de rendimentos. Ocorre que o acordo de leniência, estamos diante de uma situação que não é uma, uma, uma exceção em decorrência de terceiros, de particulares. O próprio Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União que firmou esse acordo. Então, acredito não, o entendimento, né, é de que esse, esse artigo levantado pelo conselheiro presidente seria no sentido de, por exemplo, instrumentos particulares, que não podem ser opostos contra o fisco, mas aqui não, estamos diante de um acordo de leniência, firmado junto com o Ministério Público Federal e a CGU. Mas o próprio acordo de leniência na, no 4.3, ele fala que não está definindo o tratamento tributário, né? Ele somente põe como ele classificou, mas ele não define o tratamento. Exatamente cabendo à Receita Federal e Procuradoria fazer a definição do tratamento. Você entende que nessa classificação que foi realizada das parcelas já teria o condão de definir o tratamento tributário de cada parcela, é isso? De fato, o acordo de leniência, como bem mencionado pelo conselheiro, ele não define, isso é expresso nos termos do acordo, mas ainda assim não se pode deixar de observar qual foi a verdadeira natureza das parcelas que foram pagas. Qual é a origem, qual é o cerne daquilo que foi pago? É evidente, compensação de danos ao erário, restituição de lucros indevidos. De fato, torno a repetir, o acordo não estabeleceu quais seriam as naturezas tributárias, mas deixá-lo de observar o que de fato foi posto ali para ser pago, a sua essência, vai de encontro ao entendimento do que está sendo posto aqui. Posso dar continuidade? Perfeito. A interpretação dada pela Fazenda Nacional desconsidera totalmente as naturezas distintas atribuídas na própria Acordo de Leniência, conforme exposto. Exemplo claro disso, que eu gostaria de trazer atenção, é o julgamento
de uma jurisprudência pacífica nessa casa sobre a dedutibilidade dos valores pagos em cumprimento dos termos de ajustamento de conduta, os TACs. Os TACs, como sabe, eles são instrumentos firmados entre os órgãos do Ministério Público e pessoas jurídicas, com fundamento no artigo 5º da Lei 7.347, objetivando justamente cessar as práticas lesivas a direitos coletivos, sejam eles ambientais, urbanísticos, de consumo, enfim, são instrumentos que, assim como o acordo de leniência, não visam punir, sancionar, mas sim restaurar a legalidade e reparar os danos causados ao interesse público. Dito isso, eu levanto o questionamento. Qual a jurisprudência do CARF a respeito disso? Bom, o acórdão número 1201-002-665, essa casa reconheceu justamente a dedutibilidade das contribuições extraordinárias, pagas por uma empresa em decorrência de TAC homologado pela Previc, entendendo que tais despesas eram necessárias e compatíveis justamente com o artigo 47 da Lei número 4.506. E aqui eu ressalto o voto do relator, no sentido de que essas despesas incorridas pelo patrocinador a título de contribuições extraordinárias ocorridas nos termos do TAC são necessárias e, portanto, dedutíveis, estando sujeita, portanto, ao limite previsto no artigo 361 do RIR. Fica o questionamento: qual a diferença prática e jurídica entre uma empresa que firma um TAC com o Ministério Público para cessar as suas condutas lesivas e reparar os Doutor, danos aos direitos ci- difusos? 5 minutos para o fim do seu Obrigado. prazo. E uma empresa que firma um acordo de leniência com a CGU e o Ministério Público Federal para cessar os ilícitos administrativos e reparar os danos ao erário? Eu respondo: não há diferença nenhuma. Ambos são instrumentos de autorregularização fundados na boa-fé, no interesse público, na reparação de danos e na colaboração com o Estado. Ambos impõem obrigações civis a pessoas jurídicas. Tem defeito sancionador atenuado e natureza essencialmente reparatória. É por isso que a simetria entre os dois institutos exige como imperativo lógico e normativo a aplicação justamente da isonomia da jurisprudência administrativa, pois, caso se não fosse, recusar o mesmo tratamento conferido a quem firma os TACs seria, no mínimo, discricionário e contraditório, incidindo até, como eu falei, em violação ao princípio da isonomia tributária. Indo além, penalizar quem colaborou, quem devolveu os valores e quem busca se manter no mercado de acordo com a legalidade, com princípios éticos, significaria isso justamente a não dedução dos valores de IRPJ e CSLL. Ademais, não se pode olvidar a existência de precedente paradigmático no CAF, que é o acórdão número 10.04.00.137. É recente, foi julgado por essa casa em 2024, reconhecendo que os valores pagos em razão do acordo de leniência não se confundem com infrações originárias, por isso são gastos dedutíveis, pois visam a preservação da fonte produtora e a continuidade da atividade empresarial. O voto vencedor, aqui já finalizando, ele destacou que a dedutibilidade deve ser aferida sobre a ótica do interesse econômico, legítimo da empresa e da necessidade da despesa para a manutenção da atividade. Portanto, ante toda a exposição feita, o contribuinte requer a este egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o dê integral provimento para reformar a decisão do DRJ, que manteve a glossa da dedução das parcelas A e B lançadas pela Infracom SA na apuração do RPJ e da CSLL durante os exercícios que foram ditados em questão. Isso no sentido de julgar improcedente o auto de infração. Essas eram as considerações. Eu agradeço muito a consideração e a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Só uma questão, doutor Rian, você pode nos passar o seu nome completo? A gente precisa para fins de avaliação posteriormente.
Enquanto isso, doutor João, a palavra também pelo prazo de 20 minutos, considerando que os contribuintes não usaram de prazo extra, peço a gentileza também que o senhor se atenha aos 20 minutos que foram concedidos por questão de equidade. Bem, então, agora eu inicio o seu tempo, passando a palavra pelo prazo de 20 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os ilustres conselheiros, o colega procurador dos contribuintes e todos os demais presentes nessa sessão. O caso em questão se trata de um recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão que julgou que manteve a auto de infração, que glosou despesas realizadas pelo contribuinte a título de obrigações geradas em acordo de leniência. Essas obrigações foram intituladas como restrição de lucro indevido e compensação por danos. Contudo, essa valorização, essa nomenclatura não altera a natureza jurídica de multa dessas despesas incorridas. Os valores deduzidos, os valores ilicitamente deduzidos não constituem despesas operacionais e, portanto, são indedutíveis. Doutor, posso O, um esclarecimento de fato que o senhor acabou de falar que esse acordo de leniência não altera a natureza de multa dessas rubricas. Aí a minha pergunta é: existe uma multa que foi o item C, que não foi dedutível? Então, o senhor está dizendo que o valor total dos lucros mais a compensação teriam natureza de multa. Então, aqui o senhor está defendendo que foi aplicada uma multa em valor superior a 100% ao tributo devido, é isso? Só para entender o raciocínio. nesse caso, a defesa, a Fazenda entende que todos os valores aplicados em acordo de leniência são multas. Essas multas, porém, não se confundem com a multa tributária referente ao não pagamento do tributo pela dedutibilidade equivocada dessas despesas. A gente não pode confundir a multa aplicada na autuação fiscal com a multa aplicada no acordo de leniência. Qual a importância da caracterização dos valores pagos, das obrigações estabelecidas no acordo de leniência como multa se dá em razão justamente da sua impossibilidade de caracterização enquanto despesa operacional e, portanto, dedutível, pois não se trata de despesa que seria necessária, usual ou normal à atividade econômica, justamente por ser despesa decorrente de ato ilícito. A autuação fiscal teve como fundamento o artigo 311 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, e esse artigo 311 regulamenta os artigos 46 e especificamente 47 da Lei 4.506 de 64, que institui, que prevê um tratamento sobre as despesas dedutíveis do imposto de renda. No seu artigo 46, ele vai expor os custos. Esses custos são as despesas necessárias à atividade, seja a aquisição, seja a produção ou a venda do produto ou serviço. E o artigo 47 vai prever as despesas operacionais, que seria uma verdadeira cláusula geral de dedutibilidade. Para que essas despesas sejam consideradas despesas operacionais e, portanto, dedutíveis, é preciso que essa despesa que ela não configure como custo, mas que ela seja necessária à atividade da empresa, ela seja usual e ela seja usual normal. A necessidade da despesa, portanto, tem relação com um vínculo de causalidade não direta, porque a direta é pressuposto dos custos, da sua classificação enquanto custos, mas indireta. Isso beneficie o resultado final da empresa, que é vender seus produtos e serviços. Nesse sentido, uma despesa que é decorrente de um ilícito não pode ser considerada necessária para a empresa, pois, dado o fundamento da livre concorrência, da concorrência leal, não se pode esperar que seja a prática necessária para a consecução dos seus objetivos que a empresa atue de forma ilícita. Doutor, Doutor, então, opa,
Por favor. Não, por favor, Por doutora favor. Efigênia, pode ter a palavra. Tá. Doutor, o artigo 6º da lei que trata a cor de leniência, ele estabelece que nós temos uma multa, no valor de 0,1 a 20% do faturamento, né? Estabelece os limites. E a segunda penalidade, né, digamos assim, seria a publicação extraordinária na decisão condenatória. Então, nós temos uma multa, né? E a outra situação seria a publicação extraordinária. Então, nós estamos falando aqui de uma multa, certo? Que é o que a defesa está defendendo, a Fazenda está defendendo. O artigo 3º diz o seguinte: a aplicação das sanções previstas nesse artigo não exclui a possibilidade, né, a hipótese de obrigação de reparação dos danos. Então, nós temos a multa e tem a reparação dos danos. Eu pergunto, dentro daqueles valores, tudo ali é multa? E não me atendo somente àquilo que está no acordo de leniência, mas à questão material, certo? Há uma definição, é possível esclarecer de que, mesmo havendo essa reparação integral, mesmo nesse caso, esse valor, ainda no entendimento da Fazenda, é considerado uma despesa dedutível, diferentemente da multa? No, ambas as despesas, seja a multa assim nomeada pela Se eu legislação, puder, seja. se eu puder complementar a pergunta antes da resposta, senhor procurador, a questão que eu também gostaria de colocar aqui a gente está tratando da natureza das despesas inicialmente tomadas, ou seja, a propina que foi paga. A gente está tratando aqui da sanção imposta pelo acordo de leniência, e aí a questão que que me parece um acordo de leniência pode ser considerado como uma despesa ilícita? É ilícito eu buscar poder público para reparar os danos, buscando a continuidade da minha atividade? Então, eu gostaria só de ter essa complementação para saber se aqui a gente está tratando da propina ou das rubricas decorrentes do acordo. Perfeitamente, excelente. No caso em questão, nós estamos tratando da natureza jurídica das obrigações estabelecidas no acordo de leniência. E, de fato, essas obrigações não se confundem com o ato ilícito. O que acontece é que o acordo de leniência, a sua regra matriz de incidência, ele pressupõe o ato ilícito o anteriormente praticado. Portanto, para que haja acordo de leniência, você precisa ter o ilícito e você precisa ter uma efetiva contribuição na solução da materialidade, da responsabilidade desse ato ilícito. Por se originar de ato ilícito, as consequências nela atribuídas, ainda que a qualquer título, seja ressarcitório, seja multa estrito sensu, com efeitos apenas punitivos, todas elas possuem natureza sancionatória, todas elas buscam sancionar o ato ilícito praticado pelo contribuinte. Nesse sentido, eu não entendo nesse sentido, a Fazenda não entende que a destinação da verba ser ressarcir o dano causado, seja por pura e simples sanção, vai desnaturar a natureza sancionatória de todas essas obrigações. Nesse sentido, pronto. Eu acredito que seja respondido, se eu não Só conseguir. se eu puder complementar, então, uma pergunta em continuidade à sua resposta, e corrente da sua resposta. Toda sanção por nosso ordenamento, portanto, é indedutível. É isso que defende a Fazenda Nacional. A jurisprudência do CAF, enfim, ela não é tão abrangente nesse sentido. Dizer que todas as multas são indedutíveis. Mas no caso específico, a natureza específica do ato ilícito praticado não pode ser dedutível. Eu explicarei. É preciso, antes de tudo, que seja preenchido os elementos que constituem a cláusula geral de dedutibilidade prevista no artigo 47 da legislação federal ou 311 do regulamento do imposto de renda.
Portanto, é preciso observar se aquela despesa realizada, ela cumpre os requisitos da necessidade, usualidade ou normalidade. O fato de ser uma multa por previsão expressa da Instrução Normativa 1700 de 2017 da Receita Federal, ela, ela afasta a dedutibilidade das despesas decorrentes de multa de natureza não tributária. Em cumprimento à estrita legalidade, o auto de infração lavrado, ele é completamente idôneo, desculpa, é completamente idôneo, deve ser observado. As despesas aqui realizadas, elas surgem em substituição àquelas que deveriam ser aplicadas pela regulação sancionamento do ato ilícito praticado. É um instrumento previsto pela legislação nacional que possibilita uma sanção menos onerosa e que permite ao contribuinte manter suas atividades regulares, né, de forma menos danosa, menos onerosa. Contudo, isso não vai afastar a sua natureza sancionatória. Se, se assim o fosse, nós teríamos um verdadeiro benefício fiscal pelo agente que se beneficiou de ato ilícito. O que acontece? No caso em questão, o contribuinte utilizou-se de propinas para conseguir vencer editais de licitações públicas, obteve um ganho decorrente disso, mal conservou essas obras públicas e causou um dano a toda a coletividade. Essa situação foi verificada pelo Ministério Público, foi investigada, foi autuada, e o contribuinte, visando minorar as suas consequências, firmou um acordo de leniência com a autoridade responsável pela ação penal, e a CGU. Como já dito anteriormente, essas obrigações daí decorrentes não perdem sua natureza sancionatória, e, ao mesmo tempo, não é necessária para a atividade, porquanto eles era possível ao contribuinte manter-se atuando no mercado, ainda que exclusivamente em relação aos agentes privados, e arcando com as consequências legais, usuais, dos seus atos ilícitos. Se for considerado ser dedutível as despesas daí decorrentes, o fisco, o Estado, a União, a coletividade teria que já teria sofrido o dano, já seria vítima da atuação do ato ilícito praticado pelo contribuinte, teria que, em alguma medida, se financiar essa punição do contribuinte através da redução da redução indevida da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Essa situação é uma situação que fere frontalmente princípios constitucionais, como a livre concorrência, fere os próprios ditames do ordenamento jurídico e encontra, em alguma medida, expressa previsão, vedação legal na Lei de Improbidade Administrativa, que no artigo 12 vai proibir a utilização de benefícios, a concessão de benefícios fiscais para as empresas autuadas segundo aquele normativo. Isso causaria distorções sistêmicas que viriam transferir os custos
da autuação, os custos do ato ilícito para a coletividade, situação que é indesejável no sistema jurídico. Excelentíssimos conselheiros, a autuação fiscal não possui vícios, deve ser mantida, pois corretamente aplicou o dispositivo do artigo 311 do decreto do regulamento do imposto de renda. Nós já vimos que a despesa não é necessária, conforme já demonstrado, não há despesa que decorre de ato ilícito que visa subverter a lógica de mercado a lógica de mercado proposto pelo ordenamento jurídico pátrio. Não, Doutor, só uma última pergunta, então, já que antes dos 5 minutos finais que a gente está ingressando, é, Vossa Senhoria defendeu que aqui a gente não está tratando da propina, a gente está tratando do acordo de leniência. O acordo de leniência foi firmado para garantir que a empresa pudesse atuar em novas licitações, pudesse adquirir novos contratos e pudesse ter, portanto, a continuidade da sua atividade. Sem esse acordo de leniência, a empresa estaria fadada à falência ao seu encerramento, porque ela não poderia atuar em suas atividades. Os fatos descrevem que a empresa, a maior parte das suas receitas decorre de contratos públicos. Só para entender, então, o que seria necessário, ou como que essa receita aqui, essa despesa sem a qual a empresa deixaria de existir, poderia não ser qualificada como necessária na sua leitura do artigo 311. Só a última pergunta, antes do fim do prazo. a limitação de contratação com os bens, com a, de contratações públicas não impede a operação da empresa, em que pese ela tenha sua maior fonte de renda advindas desse segmento, é de se levar em consideração que essa situação ela decorre da prática do ato ilícito em si. Não fosse a utilização de propinas, não fosse a subversão do caráter concorrencial dos editais, ela não teria essa projeção, essa importância tão significativa de sua renda através desses contratos. A, a sanção anteriormente aplicada não limita a atuação da empresa, ela, portanto, não é necessária no sentido, não é necessária no sentido de preencher o requisito do artigo 311, porque essa necessidade ela leva em consideração a atividade regular da empresa, a atividade proba lícita da empresa. Nós não podemos considerar que a atividade ilícita ou improba seja necessária para a atuação. Tampouco podemos considerar isso como uma prática usual ou normal. Portanto, ela não configura a despesa operacional. Diante do exposto, dado o tempo que se esvai, a Fazenda Pública requer que seja negado o provimento ao recurso e eu mantenho-me integralmente disponível para qualquer esclarecimento de fato que se venha demonstrar necessário. Obrigado, doutor. Minha parte está ok. Pergunta o conselheiro Rodrigues, quer mais um questionamento no minuto final? Eu acho que eu não tenho nenhum questionamento agora, não. Obrigado. Não, perfeito, então. Então, com isso, eu declaro encerradas as sustentações orais. Passamos aos feedbacks. Doutora Efigênio, se quiser iniciar. É, essa avaliação que eu vou fazer, acho que ela se aplica aos dois. Eu acredito que vocês poderiam ser um pouco mais incisivos
na fala, na defesa do posicionamento de vocês, tá? Às vezes nós temos bons argumentos, né? Vocês demonstraram, os dois têm os argumentos, né? Por caso, mas a forma de exposição do argumento, não é? Às vezes a forma como eu sou incisivo, eu coloco aquele argumento, ele faz uma diferença enorme. Tanto que às vezes, e esse é um trabalho que a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a forma como a situação é colocada, a gente tem que verificar no processo, porque eu não, é tão incisivo às vezes que eu chego a acreditar que é realmente aquilo. Na hora que eu vou verificar no processo, e aqui eu tenho que verificar, opa, não é bem assim. Então, às vezes não basta eu ter um excelente argumento. Às vezes eu tenho um argumento verdadeiro, é aquilo ali, mas a forma como eu exponho esse argumento, às vezes eu perco a minha causa por causa disso, tá? Então, eu orientaria você, a dica que eu deixaria era ser um pouco mais incisivo, né? Eu aperfeiçoo os meus argumentos, a legislação sobre o tema e sou mais firme, tá? Para ambos no mais, os argumentos são bons, trouxeram toda a matéria e dou os parabéns, tá? Então, essas minhas considerações. Acho que da minha parte, até para complementar, até um caso prático, na minha turma teve a mesma discussão, uma sustentação oral e negou provimento ao recurso ordinário. Na seguinte foi a mesma situação, a mesma cláusula, só que outro contribuinte. O advogado conseguia pôr mais imposição, conseguia falar mais claro, conseguia detalhar os pontos que ele queria pôr. Até o presidente falou: Nossa, eu fiquei em dúvida. Ele, apesar de ter o entendimento dele, ter todo o posicionamento dele, ele falou: Nossa, fiquei mais em dúvida exatamente por causa da sustentação oral. Vou pedir Então, vista. porque ele falou, é, pô, para mim é tão claro do outro jeito, agora você colocando, fala, não, Exatamente. pô, tem considerações que a gente tem que ver. Então, apesar de ter os mesmos pontos, ter a mesma situação fática, às vezes essa imposição, colocar, como você falou, às vezes você tem que ver no processo, ver se realmente está fazendo sentido. E muitas vezes a gente tem isso na sessão, que tem a sustentação oral do advogado, nossa, ficou claro para mim. Daí a gente conversa de novo com o conselheiro, e daí a gente entende que os fatos não são tão iguais ele colocou, né? É aquela máxima. Muitas vezes você tem que falar com a certeza. Você pode não ter a certeza, mas você falando com a certeza fica mais fácil. Então, mas foi uma das coisas que eu realmente tinha colocado, que era ser mais impositivo nas respostas, no posicionamento. E eu entendo claramente nervosismo, tudo, e principalmente é o que a gente vai conversar na outra, essa quebra na, no raciocínio, que você está fazendo tentação oral, essa pergunta te quebrar, que é exatamente o que era para fazer, mas é muito complicado, mas tentar ter essa mais mabiabilidade para, tipo, se ajustar na hora da resposta e tentar ser mais impositivo, mas tirando isso, eu gosto muito quando traz essas comparações de outros casos, então, como foi do TAC, como foi a cor-de-leniência é menos gravoso, mas é uma sanção, efetivamente. Então, essas similaridades com outros casos e outras situações, eu gosto muito, principalmente. Então, acho que do restante foi muito bom. É mais esse ponto de nervosismo e imposição que só a vida e o tempo vai dando para as pessoas, é normal. Bem, agregando, parabenizo, as sustentações orais foram muito bem feitas, vocês mostraram calma, foram cadenciados na fala de vocês. Eu acho que em alguns momentos essa calma realmente poderia ter sido transformada em mais incisividade, até nas respostas às nossas perguntas. Às vezes as nossas perguntas não têm a ver com o caso ou tentam desviar o que vocês estão falando, como eu fiz a pergunta do artigo 123, que eu esperava que o Rian respondesse, mas o artigo 123 não tem nada a ver, porque o artigo 123 fala de responsabilidade.
Era o que eu esperava. A resposta, não. Por que que você está falando de 123? 123 não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas, enfim, de qualquer sorte, eu acho que vocês estão de parabéns aí e parabenizo pela coragem e desejo boa sorte aí nas próximas rodadas. E é isso. Obrigado, pessoal. E com isso eu declaro encerrada essa sessão. Acho que a gente pode usar os próximos 5 minutos para preencher os formulários e começar às 11 a próxima rodada com as equipes 210 pelo físico e 200 pelos contribuintes. Perfeito.